Nessa tua linha teológica aí, tu acredita em inversão do polo magnético? Isso não é nem uma questão de versão. A ciência mostra que esse polo magnético já foi mudado várias vezes, né? Uhum. Mas é que nem o bug do milênio, né? Nossa, vai acabar com tudo, vai arrebentar com tudo, e quando chegou não deu nada. A ciência, né, pelo menos a maioria das pesquisas mostram que a influência vai ser mínima. Vai ter mais ajuste de satélite, de GPS, né? De questão de telecomunicações, mas que, é claro, né? Às vezes que aconteceram, o mundo não era conectado, certo? Pode ter ali, mas isso acontece, isso vai acontecer e para mim é mais uma teoria da conspiração. Mas assim, Pedro, a natureza também grita, né? A Bíblia diz que as coisas espantosas aconteceriam. Os tsunamis, os terremotos, né? As questões cósmicas. Tanto é que quando Deus... Porque uma coisa é a tribulação, outra coisa é a grande tribulação. A grande tribulação é quando Deus disser assim, tá bom, anticristo, agora chegou a minha vez de te destruir. Aí são as 7 taças, as 7 É uma trombetas. guerra totalmente espiritual daí. Totalmente espiritual. Aí é Deus arrebentando com abalos cósmicos, sabe? E coisa caindo do céu e meteorito para destruir o mundo. O mundo que, sabe, a população, a vegetação se perdendo, se queimando, os mares se degradando, os rios perdendo a sua funcionalidade, a água se tornando... Quando isso estiver acontecendo, ainda vai dar tempo de se arrepender? A Bíblia diz que sim, que haverá uma repescagem de salvação, né? Como é a salvação hoje? A salvação ela é por graça. Pelo simples fato de você crer, poxa, parece doideira, mas eu não consigo me salvar. O que é o amanhã? Sabe, é o Carlinhos Maia. Meu Deus, se eu morrer, vou para o inferno? Jesus, eu conheço que eu sou ruim, que eu tenho meus defeitos, que eu não sou perfeito. Me salva. Me salva e eu confio em ti. Quando a gente entende que Cristo fez isso, ele põe o Espírito dele na gente. Depois o Espírito vem e trabalha o nosso caráter. Ainda que você fuja, o filho pródigo, poxa, saí da casa do pai, mas lá a comida é boa, lá, vou voltar, uma hora volta. Então assim, quem teve esse Espírito salvo, ele está salvo. No meu entendimento, ele não vai passar por isso. Mas quando o anticristo vier, se a igreja for arrebatada, vai ficar aquele, puxa, eu vi essa história e eu não acreditei. Mas agora eu sei que é verdade. O Espírito Santo não está mais aqui, mas eu vou crer até o fim. Eu vou ser perseguido, eu vou ser morto, mas a minha redenção está em Cristo. E a Bíblia fala, né, até quando ele for instaurar o milênio dele. Eu acho muito legal essa passagem, né? Quando Jesus ele vier, olha só. Apocalipse 20, capítulo 20, verso 4. Eu vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, ou seja, foram perseguidos e mortos num tempo de extrema perseguição. Mas quando é isso? E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos. Ou seja, estes são aqueles que lutaram por Cristo, sabe, eu creio que Cristo ainda pode me salvar. Eu não vou me aliançar a esse governo corrupto, a essa aliança maligna. Vou sofrer, vou morrer, porém, eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, Jesus vai dizer, vocês foram fiéis a mim nesse tempo de tribulação. O Espírito Santo não estava ali, não havia salvação de graça. Foi por força, foi por esforço. Mas vocês vão viver e vão reinar comigo 1000 anos. Então, há uma repescagem, mas eu não quero estar nessa repescagem, eu quero estar ali antes, né? E aí, sim, eles vão ser glorificados, né, e vão ter os seus corpos transformados e vão reinar com Cristo nesse tempo de milênio, né, nessa restauração da terra novamente em paraíso.
No milênio, a gente vai ter família, a gente vai ter cachorro. Eu creio que sim. Eu quero ter os meus gatos, os meus cachorros que já se foram. A Bíblia diz, né, que na ocasião do arrebatamento, a gente vai ter esse corpo, certo? Vai ser ressuscitado. A gente vai passar por um período de julgamento, que é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para todo aquele que se aliançou com Cristo. O Espírito foi vivificado e a gente vai prestar contas. Fui um bom pai, fui um bom marido, fui um bom empregado, fui um bom patrão, fui um bom membro da sociedade, fui um bom cristão, ajudei as pessoas, né? Comi direitinho, papapá. E assim, aquela dosagem, né? Cada um mais, outro menos. E depois nós vamos para as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja, a reunião de Cristo. E aí que é legal, né? Esse entendimento teológico. O pau torando aqui na terra, o anticristo entra, começa 7 anos de tribulação. Cristo nos leva e são 7 anos com Cristo nos céus, numa festa, numa preparação, sabe? Num entendimento. E aí a Bíblia diz que a gente vai encontrar ali Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. A gente vai reconhecer as pessoas, né? E voltando, Papito, eu creio que sim, eu creio num propósito. E eu creio na questão da primícia, né? Quem na história da humanidade se separou do filho, mandou ele para a morte e depois diz, agora eu quero meu filho pertinho de mim de novo. Quem? Diz aí. Deus. Sim. Deus, ele diz, eu vou mandar meu filho, mas eu quero ele pertinho de mim. É que era tão óbvio que eu não achei que não fosse essa. Jesus hoje, a Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus. Ou seja, Deus está pertinho do filho dele. Agora, Deus no paraíso vai me separar do meu filho? Se ele pode, por que eu não posso? Por isso que eu creio em propósito. Eu tenho a minha esposa, eu a amo. A Bíblia diz que nós seremos como os anjos, não teremos relações, tudo. Mas ela vai estar perto de mim. O meu filho vai estar comigo. Eu vou encontrar o Abraão. Nós vamos nos reconhecer. Nós vamos estar juntos lá. Entende? É um propósito, primícia aqui, que vai ser restaurado lá. Então, eu creio, sim, que a gente... é a família? Não sei, mas haverá uma proximidade muito grande. Tanto é que a Bíblia hoje diz que, espiritualmente, eu e a minha esposa somos uma só carne. O meu filho é sangue do meu sangue. Então, assim, se hoje já é bom, lá vai ser muito melhor. Só que não vai ter o erro. Se eu trair a minha esposa, ela se separa de mim. Se eu vacilar com meu filho, ele toma ódio de mim e se afasta de mim. Lá não. Papito, aqui a gente pode fazer um negócio, né? Esses dias eu te perguntei, me vende o teu Game Boy? Tu falou, já vendi. Gente, se alguém tiver um Game Boy aí para vender baratinho, me procura. Eu comprei teu Game Boy e não te paguei. Não quero mais saber do Márcio. Amizade de 20 anos, mas por causa de R$100 a gente rompeu. Lá não, lá é paraíso. A amizade é perfeita. O relacionamento com aquela que foi a minha esposa vai ser intenso. Ninguém vai dar calote em ninguém. Não vai ter calote, graças a Deus. Então, mas isso quando já for a eternidade, no né? milênio. No milênio já vai ser assim? Não vai ter filhos, então, durante o milênio? Nós não, mas o povo que sobrar, ele vai continuar. Vai continuar tendo filho. Só que a Bíblia diz, né, que da mesma forma como quando a humanidade caiu e foram para a terra inóspita, longe do paraíso, eles viveram 1000 anos, 900, 800, 700, e Deus limitou o homem, isso é uma limitação, o homem não passará de 120 anos. Pode pesquisar no teu Google agora, a pessoa mais velha do mundo, nunca passa de 120. A Bíblia diz que nessa restauração, nós já seremos eternos. Esse ser humano, ele passa a viver muito tempo novamente. Muito tempo seria 600? 600, 700, 1000 anos. Uhum. Tanto é que a Bíblia diz, como ele é ser humano normal, se ele morrer de 100 anos, dirão, morreu criança. Isso tudo tem versículo bíblico, é só pedir ali, depois quem quiser pedir, eu passo. Ou seja, o menino morrerá de 100 anos e os velhos serão como o dia das árvores. Então, porque há uma restauração da natureza. Quem era cego vai voltar a enxergar, o coxo vai voltar a andar. Onde havia desertos, haverá oásis. Então, a terra ela voltará a um período de restauração, simplesmente pelo fato de Cristo glorioso pisar ali,
E a natureza ela está caída, né? E ela vai decair, ela vai voltar à sua origem. E aí não só aquele paraíso plantado, mas toda a terra ela vai se tornar um paraíso. E a nossa função vai ser, nesse milênio, transformar a terra num paraíso completo, numa terra perfeita. É uma distopia, né? É. Mas é a profecia que vem se cumprindo, né? Desde o princípio. E é uma questão de fé, né, Papito? Questão de fé. Hoje a gente analisa assim e fica se perguntando, né? Por que que o ser humano ele é tão ruim, né? Por que que tem o cara que rouba, o cara que mente, o cara que quer guerra, desde da pequena trapaça até a guerra. E se as pessoas elas não fossem assim, mas isso só vai acontecer nesse momento de milênio, porque né? é a natureza, né, do ser humano. É caído. Você pode pensar, poxa, eu sou bom. Se todo mundo fosse comigo, não haveria violência. Mas, Pedro, você dirige. Nesse Balneário Camboriú, às vezes não dá vontade, né? Eu sou pai, eu sou chefe, a natureza nossa é caída. Por isso que a salvação é por graça. Porque se a salvação fosse por obras, por bondade, não tem como, porque a gente é caído. Então haverá restauração. Só que a queda ela vem caindo cada vez mais perversidade, cada vez mais violência, cada vez mais ódio, cada vez mais rancor, mais ganância. Por isso que quando chegar o dia assim, do juízo, deu para a bolha, a ponto da humanidade escolher o diabo, o filho do diabo, para governar, não, deu para a bolha. Acabo com tudo, Cristo volta e restaura tudo. Aí é tempo de restauração. E a Bíblia diz, né? Quando Cristo tiver reinado e posto debaixo dos seus pés toda a violência, toda a morte, toda a corrupção, então ele entregará o reino ao Pai. Aí sim acaba o período de tempo cronológico, certo? E aí nós vamos para a eternidade. Aí é uma outra dimensão, é uma outra história, né? Uma outra temporada que é inimaginável. Será que vai ter um terceiro testamento aí? Com certeza. Pra gente poder... Com Ou não vai precisar não, de livro? Não, eu acredito que vai. Né? Talvez a gente não vai precisar derrubar a árvore. Mas desde o princípio houve o ensino, né? Houve a questão dos valores. Né? Uhum. Tanto é que quando no paraíso, na perfeição, só tinha uma regra. Pode fazer tudo, comer de tudo, é tudo de vocês, e vão prosperar, e vão viver uma vida feliz. Só não pode comer daquela árvore que vocês vão conhecer o bem e o mal, e eu sei que vocês vão se dedicar ao mal. Quando essas alianças, a humanidade vai avançando, o número de regras vão avançando. A partir de agora, pode comer animal, pode matar um animal para comer. A partir de agora, pode comer esse animal. Quando vem a lei, vem muita regra. E com a graça, Deus ele fala, duas coisas são necessárias. Ame o teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E as diretrizes, como é que você porta, a questão de caráter. Então, assim, sendo cumprido esse tempo, né? Como Jesus cumpriu a lei e veio o Novo Testamento, os seus princípios, a partir do momento que eles forem cumpridos, haverá outras diretrizes, porque a Bíblia diz que nós teremos reis e sacerdotes. Há uma conduta de um rei. O rei da Inglaterra agora ele foi coroado, mas houve todo um protocolo. Tem as suas diretrizes, o que ele tem que cumprir. E o sacerdote é aquele que ministra com o povo, sabe, as questões de Deus com o povo. Quais serão? Não sabemos. Mas eu tenho convicção de que eu vou continuar trabalhando com isso, sabia? Com isso... Com o ensinamento desse novo testamento, né? Dessa preparação para a eternidade e trabalhar com o povo, que o propósito do milênio é transformar aquele povo que sobrou em meu povo, purificá-lo como se purifica o ouro e a prata, para quando eu for levá-los para a vida eterna, só vai gente que realmente confiou em mim. E quem não confiou vai para a condenação eterna.